Nossa lição é a lição 7, Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. Na palavra introdutória desse assunto de Lucas, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas. Por que Lucas, essa revista, ela vem trazendo a diferença entre os 4 evangelhos. Hoje nós vamos começar a meditar sobre o Evangelho de Lucas. Então eu gostaria de dizer para vocês que nada na Bíblia, ela vai ser falada uma vez só. Aqui, Ezequiel capítulo 1, versículo 10 e Apocalipse 4, 7, Ezequiel e João tiveram essa revelação. Eles tiveram uma visão dos céus abertos e eles viram nessa visão esses animais, 4 animais, 4 seres viventes, e eles não entendiam, e eles não entenderam bem na hora o que seria. Agora, os patriarcas da igreja primitiva, eles, se vocês já leram, né? Esses 2 versículos aí. Está falando de 4 figuras. Os 4 animais, inclusive o homem, que é o homem, a águia, o boi ou o bezerro, e o leão, são os atributos de Deus, simbolizados pela aparência animal dessas 4 criaturas. Os evangelhos, por isso a importância dessa lição, por isso a importância dessa revista, que às vezes nós não estamos entendendo bem porque estamos nessa revista, esse tema, os 4 evangelhos, porque cada um deles vai mostrar Jesus de uma forma diferente. Olha aí, você tem aí na sua revista, Mateus apresentou Cristo como o leão da tribo de Judá. Você está com sua revista aí? Quantos tem a revista? Olha aí na introdução. Mateus apresentou Cristo como o leão da tribo de Judá, Marcos como servo, Lucas como o homem perfeito e João como o filho de Deus, exaltado e divino. Agora, cada um desses animais, eles simbolizam atributos de Deus, queridos. O leão simboliza o quê? Majestade e poder. O boi ou o bezerro, fidelidade e serviço diligente. O ser humano, que é o livro de Lucas, inteligência, sabedoria. E a águia, que depois nós vamos entrar no livro de João, que é a soberania e a divindade de Deus. O que essas lições vão trazer para nós? O conhecimento de Deus. Jesus, nesses 4 evangelhos, ele vai revelar quem é Deus. Há um perigo muito grande hoje, queridos, da gente estar trazendo o Deus do Velho Testamento para a nossa vida hoje, sem aplicarmos no Novo. Então, se você quiser conhecer a Deus, você precisa conhecer a Jesus. Amém? E é isso que os 4 evangelhos vão mostrar. O que é a natureza perfeita de Deus? Ou seja, suas qualidades, seu caráter, as características próprias do nosso Deus. E cada evangelho vai mostrar uma particularidade diferente de Deus, ou seja, em Jesus. Eu coloquei um versículo aqui que eu considero de muita importância. Hebreus 1, 1 e 2. Diz assim: antigamente, ou seja, no Velho Testamento, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, ou seja, hoje, Deus está usando o quê? O Novo Testamento. Nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e por meio dele que Deus criou o universo. Então, se nós queremos conhecer a mente de Deus, o que Deus pensa, o que Deus quer, nós temos que estudar sobre a pessoa perfeita de Jesus. Amém, queridos? Então, nós vamos ver aqui os atributos de Deus, simbolizados pela aparência animal dessas 4 criaturas. E às vezes você vê aí, o homem, ele é considerado também como um animal. Se você ler lá, o versículo de Ezequiel, o versículo de João, eles falam sobre 4 animais, e o homem é um dos animais. Por quê? Porque o homem,
ele é uma criatura de Deus. O ser humano é uma criatura de Deus como os animais. Só que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando é que eu passo a ser filho de Deus? Quando eu declaro Jesus como Senhor da minha vida. Então, ele está dizendo aqui que essa aparência de 4 animais, 4 criaturas, simbolizam a natureza do próprio Deus. Amém, queridos? Os 4 evangelhos, então, revelam a pessoa. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Fala para quem está do seu lado aí. Você quer conhecer a Deus? Você precisa conhecer a Jesus. É a finalidade dessa revista. O propósito de Lucas, ao escrever esse livro, foi apresentar um relato preciso da vida de Cristo, homem, Salvador e perfeito. Então nós vamos estudar hoje sobre Jesus como homem, Salvador e perfeito do mundo. A verdadeira ênfase está na humanidade de Jesus, o Filho perfeito de Deus. Amém? Não vamos entrar ainda no 1, não. Eu ainda quero dar para vocês aqui algumas características desse livro. Lucas, que é o autor do livro, ele era médico e era grego. Os gregos, irmãos, eles buscavam, de uma maneira muito forte, sabedoria e conhecimento. Eles valorizavam sabedoria e conhecimento. E Lucas era um médico, um homem letrado, um homem inteligentíssimo, um estudioso. E ele começa o relato do seu livro, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, explicando para nós que ele não participou dos eventos que ele estava descrevendo, mas foi o resultado de uma pesquisa que ele fez, e ele explica aqui, está narrando os fatos. Quem era Lucas? Era um amigo íntimo do apóstolo Paulo, que acompanhou Paulo nas suas viagens, na sua prisão. Quem assistiu aquele filme da prisão de Paulo? Você podia ver então Lucas ali visitando Paulo e investigando e escrevendo sobre a história de Jesus. Paulo e os discípulos também, ele acompanhou todos eles. Ele foi uma testemunha ocular do nascimento e do crescimento da igreja primitiva. Ele não estava lá, ele não participou, mas depois ele foi acompanhando. O seu evangelho e o livro de Atos, todos dois são escritos por Lucas. São documentos históricos que a gente pode confiar. Ele é o autor dos 2 livros, tá bom, queridos? E ele tinha um destinatário. O livro de Lucas tem 2 destinatários. Primeiro, ele escreve para Teófilo, que quer dizer aquele que ama a Deus. Você vai ver que ele já começa o livro se dirigindo a Teófilo. Mas ele também, esse livro dele é dirigido aos gentios, ou seja, a todas as pessoas, todas as partes do mundo. Ele não escreveu para os judeus. Amém? Qual foi a data desse livro? Mais ou menos 60 anos depois de Cristo. Foi depois que ele terminou as pesquisas e ele escreveu. Quais são as características peculiares do livro de Lucas? Ele é o mais completo dos evangelhos, queridos, por causa dessa pesquisa que ele fez. É mais detalhado, tem mais informações. Nós vamos aprender muito com o livro de Lucas. O vocabulário dele tem um estilo que demonstra que ele é um homem muito letrado, um homem muito inteligente. E ele fala muito sobre enfermidades, e ele dá diagnóstico das enfermidades, porque ele era um médico, conhecedor profundo da ciência. Lucas registrou o aparecimento 2 vezes de anjos no seu livro. Primeiro a Zacarias e depois a Maria. E todos 2, o anjo veio anunciando o nascimento do filho de Zacarias e o filho do Messias, que Maria iria ter. Lucas deu um lugar muito especial às mulheres. Graças a Deus pela vida de Lucas. Ele deu um lugar especial. E você pode conferir aí que a maior parte dos textos de Lucas você não vai encontrar nos outros evangelhos.
Amém? Agora, ponto número 1. Só fiz uma introdução do livro. Nós vamos falar sobre Jesus, o homem perfeito. Como homem perfeito, Jesus mostrou aqui na terra uma grande compaixão pelos pobres, pelos desprezados, pelos feridos e pecadores. Ninguém foi rejeitado por ele. Jesus era aquela pessoa que onde ele andava, ele atendia a todos que se aproximavam dele. E ele não é apenas divino, mas ele é totalmente humano. Nós temos que entender isso. Jesus é totalmente divino, mas é totalmente humano. E infelizmente hoje em dia, a igreja está levando a pessoa de Jesus somente para o lado divino. Nós estamos esquecendo do lado humano de Jesus, onde ele dava muita atenção, ele considerava demais os pobres, os pecadores, os doentes e todo tipo de gente que vivia à margem da sociedade. Você quer um exemplo disso? Eu vou te contar uma experiência que eu tive. Um dia me chamaram para pregar num congresso de mulheres. E como sempre, meu marido, né, está comigo. Chegamos naquele congresso, a igreja cheia, e a pastora que me convidou, eu não sabia nem quem era em outro lugar. Aí nós chegamos, sentamos no fundo da igreja, e eu fiquei esperando que alguém me procurasse. Aí de repente vem alguém por trás de mim, e eu já tinha comentado com meu marido que a igreja era assim, homem de um lado e mulher do outro. E havia-se muita aparência das mulheres, eu vi que elas primavam muito pela santidade na aparência, ou seja, não usava brinco, colar, aquela coisa, usos e costumes. E eu cheguei nessa igreja para pregar para as mulheres, eu estava com um vestido de onça, um brincão dourado, maquiada, batonzão vermelho, um relojão dourado e um salto desse tamanho. Aí essa mulher chegou perto de mim, eu falei, uai, mas eu estou vendo que sua igreja tem probleminha de uso e costume, né? Acho que eu estou meia fora. Me conhece, devia ter me avisado, né? Eu não conhecia. Aí o que acontece? Ela falou, meu pastor não gosta muito não. Eu falei, tá bom. Aí tirei o brinco, tirei o colar, o que eu podia tirar, eu tirei. Eu não podia tirar mais, né, gente? O que eu podia tirar para disfarçar a piruagem, eu tirei e dei para meu marido. Aí o que acontece? Me chama para o púlpito. Sentei lá, aquele monte de pastora de cá, aquele monte de pastor do lado de cá. Aí botaram eu no meio daquelas mulheres santas. Pensa nas mulheres santas, com as roupas compridas, os cabelos compridos. E eu lá, com meu vestido tampando o joelho. Lógico, manga 3/4. Mas era diferente delas. Aquelas mulheres, elas repugnavam. Olhando para mim, elas faziam assim, ó. Acho que elas pensavam, eu não acredito que é essa mulher que vai pregar aqui nesse púlpito hoje. Aí, querido, sabe o que aconteceu? Começou lá o culto e toma cantar. Agora nós vamos ouvir o irmão fulano de tal, e canta. Aí nós vamos ouvir a filha do pastor fulano de tal. E foi cantando, e o povo da igreja conversando, aquele barulho, aquela bagunça. Quando a pastorinha lá resolveu me chamar, ela veio no meu ouvido e falou assim, irmã, a senhora tem 15 minutos para a palavra. Eu falei, tá bom que eu vim aqui para pregar 15 minutos. Depois de ver essa baboseira toda, eu vou pregar 15 minutos. Mudei minha mensagem toda, irmãos. Sabe o que eu fui falar? Da humanidade de Jesus. Para que Jesus veio aqui nesse mundo? Eu falei, ele não veio aqui, a pedra no sapato de Jesus foi justamente o povo religioso. Jesus veio atrás dos doentes, dos pecadores, dos leprosos. E se vocês, eu falei bem, se vocês não abrirem essas portas aqui dessa igreja, para entrar os drogados, as prostitutas, aqueles que vocês não querem, aqueles que vocês consideram fora da igreja, vocês estão mortos espiritualmente. E disse a lenha mesmo, preguei sem dó. Eu falei, eu não vou voltar aqui mesmo. Pergunta para o meu marido, ele estava lá. Não vou voltar aqui mesmo, porque eu não gosto de igreja desse jeito. Aí no fim, preguei 40 minutos, irmãos. Só chicote.
No fim, eu falei, eu pensei, não, eu vou fazer um apelo aqui, vamos ver o que Deus vai fazer. Fiz um apelo, queridos. Quando eu vejo, vem lá do fundo da igreja, um rapaz de chinelão, bermuda, camiseta cavada, o corpo dele todo tatuado, e aquele moço sai de lá e vem andando para aceitar Jesus. E eu vi a igreja começar, uau, uau, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Depois eu vi uma senhorinha bem idosa saindo atrás dele, chorando. Irmão, sabe o que era? Aquele rapaz era drogado, neto daquela senhora que orava por ele há muitos anos. E naquele dia que o rapaz se converteu. Jesus, ele tem tudo a ver com o ser humano, ele tem tudo a ver com as dores humanas. E não adianta a gente entrar na igreja e achar que aqui tudo é santo, é perfeito, que é só Deus que... Não! Jesus sentiu as nossas dores, as nossas misérias, Ele sofreu como nós, queridos. E é isso que a gente precisa fazer. Tratar bem, cuidar e alcançar esses aí que estão à margem da sociedade. Foi por causa desse grande amor e experiência que Jesus viveu e sofreu na pele. Ele sofreu na pele as nossas dores. Amém? Por quê? Para hoje satisfazer todas as nossas necessidades. Hoje Ele entende a mim e a você quando a gente chora, quando a gente está sofrendo. Ele te entende perfeitamente. Porque Ele é um ser humano. Quando Ele estava aqui. Amém? O conceito central é esse. Lucas apresenta o Senhor Jesus como homem perfeito e apresenta Ele aos gregos. Os gregos é aquele tipo de gente que quer saber detalhe de tudo, porquê de tudo. Sendo ele próprio grego, por isso entendi o interesse dele pela perfeição, pela ciência e pelo conhecimento das pessoas. Amém? Os gregos eram estudiosos e Lucas era esse tipo de gente. Só que ninguém como ele entendeu a humanidade de Jesus. 1.1 da genealogia de Jesus. Eu estava lendo aí na nossa revista, ela está dizendo que Mateus retrocedeu na genealogia de Jesus até Davi. Mas se você for na Bíblia, ele retrocedeu até Abraão. Amém, queridos? Só Mateus e Lucas expuseram a genealogia de Jesus. Mateus até Abraão, revelando a linhagem real, mostrando que ele era descendente do rei Davi e que ele era um judeu. Mas Lucas, olha o trabalho perfeito e completo do apóstolo Lucas. Ele retrocede até Adão. Por quê? Para mostrar que Jesus era homem de descendência humana como eu e você. E isso concorda com o retrato que Jesus pintou lá em Romanos. Olha aqui, Romanos 5,12. Pelo que por um só homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão. E pelo pecado entrou o quê? A morte. Todos estão destituídos da glória de Deus, estão debaixo da maldição. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Quem é que não precisa de Jesus? Ninguém. Se alguém quiser ir para o céu, ver a Deus algum dia, essa pessoa tem que passar por Jesus Cristo, porque Jesus, Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Por que ele está explicando aqui? Que lá no Éden, olha aí o Adão. Adão pecou e morreu. E com a morte de Adão, a maldição entrou na terra. E aqui, queridos, existe uma... Não, é mais para frente. Lucas aqui está revelando a humanidade de Jesus e a sua identificação, não somente com o povo humano, o povo judeu, mas com toda a humanidade. Vamos para frente aqui. 1:2. A semente da mulher. Aqui tem uma profecia que está lá em Gênesis 3:1, que diz o seguinte. Aqui começa toda a batalha espiritual. Você sabe por que Satanás ele tem ódio da mulher?
Você sabe por que a mulher é tão espizinhada? Por que a mulher é tão desvalorizada no mundo inteiro? Principalmente o que você vê acontecer com a mulher lá no Oriente Médio, naqueles lugares, naqueles países africanos, por causa dessa profecia. Quando Deus viu que Adão pecou, a humanidade morreu, acabou a comunhão de Deus com o ser humano, a maldição entrou na terra. Deus disse assim para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele está falando que o diabo vai ferir o calcanhar, mas Jesus, que é o descendente da mulher, e tem pessoas que falam que essa descendência aqui é a mulher, não é. Não é a mulher que vai pisar na cabeça da serpente. É Jesus, o descendente da mulher, vai ferir a cabeça da serpente. Essa é a profecia relacionada à redenção do homem. Está lá em Gênesis. Onde essa profecia foi cumprida? Aqui, ó. Lucas revela uma íntima e intensa relação. Não, ainda não estou aqui não. Você tem aí na sua revista. É porque nem tudo eu ponho aqui. Você tem aí na sua revista a profecia que está na revista. Volta comigo aí, é o texto bíblico básico da nossa lição. Vamos ler. Isso aqui é o cumprimento de Gênesis 3,15. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome dele de Jesus. Aqui é o cumprimento dessa profecia, a primeira profecia da Bíblia que foi feita pelo próprio Deus, queridos. Aqui começou uma grande batalha espiritual. Lucas foi o único evangelista a descrever com detalhes a concepção miraculosa do Messias. O cumprimento está ali. Para quê? Por que essa profecia precisava se cumprir? Para reverter a situação do ser humano. Adão pecou, o homem ficou debaixo de maldição, ali no Éden. A partir daquele momento, começou doença, começou briga, começou confusão, começou necessidade financeira, veio a morte. Até então, queridos, era tudo às mil maravilhas, ninguém tinha doença. Trabalhar, todo mundo trabalhava, porque até Deus trabalha. Mas não tinha doença, não tinha problema, não tinha morte, não tinha inimizade. Então, essa profecia precisava se cumprir para que nós fôssemos tirados da maldição que nós fomos colocados ali no Éden. Amém? 2. Jesus, o homem cheio do Espírito Santo. Vamos ver esses subtópicos aqui, ó. Primeiro, na gestação do Filho do Homem, o Espírito Santo estava presente. Toda a caminhada de Jesus aqui, o Espírito Santo estava com ele, estava nele. Jesus não veio ao mundo como todos nós e toda a humanidade, resultado de uma relação entre homem e mulher. Jesus, ele veio ao mundo de uma forma sobrenatural. Ele foi gerado pelo Espírito Santo na vida dessa mulher. Por quê? Porque ela achou graça diante de Deus. E um dia ela perguntou para o anjo ali naquela conversa: como se fará isso? Eu sou virgem, como é que eu vou engravidar? E ele disse para ela, a resposta dele: descerá sobre ti, olha aí, Lucas 1,35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado filho de Deus. Aí eu pergunto para você, essa maneira sobrenatural do Espírito Santo agir, será que ele parou de agir? Quando Deus faz uma promessa para mim e para você, que aparentemente é impossível acontecer, e a gente às vezes fica duvidando, mas será? Será? A gente precisa falar igual Maria, como se fará isso? Não é pelo poder seu, não é pela sua inteligência, não é pela sua capacidade humana, é pelo Espírito Santo que virá sobre ti, e o poder de Deus vai envolver você e as circunstâncias da sua vida, e vai acontecer aquilo que Deus te prometeu. Amém, querido? Se você tem promessa de Deus, entenda que não tem nada a ver com você, tem a ver com o poder do Espírito Santo na sua vida. É isso que nós aprendemos aqui nessa gestação, nesse momento da vida de Maria, concepção de Jesus. E aqui tem um sentido, um princípio espiritual. Olhe para mim, porque isso aqui que eu vou te falar não está na lição. Aqui tem um princípio de legalidade. Por que Jesus teria que nascer de mulher, de um ser humano? Adão, lá no Gênesis, no paraíso, ele entregou a terra nas mãos do diabo. Adão e Eva, eles tinham total domínio e autoridade sobre a terra era deles, deu Deus para eles. Aí eu te pergunto, por que não podia ser um anjo, um Gabriel, um Miguel que viesse aqui e tomasse a terra de volta? Você já parou para pensar? Por que Deus não, para evitar o sofrimento de Jesus? Porque Deus age debaixo de ilegalidade. Adão era um ser humano, Deus deu à terra o poder e o domínio e a autoridade para Adão. Para que essa autoridade e domínio fosse retomada, tinha que ser um ser humano como Adão. Então Deus planejou o nascimento, a vinda de Jesus a esse mundo, queridos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Para retomar o que Adão tomou. É isso que Jesus veio fazer. Tudo que Adão entregou por causa do pecado, e todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas por causa da morte de Jesus, do projeto que Deus teve através de Jesus, ele retomou, e hoje você tem tudo de volta, aquilo que o diabo um dia tomou de Adão e Eva. Amém? Hoje o Espírito Santo continua a sua obra através da igreja, eu e você. Por que palavras têm poder? Eu estava vendo no Facebook, um pastor postou lá assim: o diabo tem medo do joelho do crente. Aí eu falei, gente, onde é que está a base bíblica para isso? O diabo tem medo do joelho do crente. De certo, falando que o crente que ora muito de joelho, o diabo tem medo dele. Isso não tem fundamento. O diabo tem medo da boca do crente cheio do Espírito Santo. Porque a palavra que ele põe na minha boca é palavra onde o Espírito Santo vai trazer vida. Desde a fundação do mundo, como é que foi que Deus criou os céus, a terra e tudo que existe? A partir da palavra. O que você tem hoje de poderoso em você? Palavra tem poder de vida, palavra tem poder de morte, palavras têm poder de bênção e tem poder de maldição. Por isso que o crente tem que ter muito cuidado com a sua boca. Não gaste a sua boca falando coisas que não edificam. Amém, queridos? Vamos dar munição para o Espírito Santo trabalhar por nós e através de nós. A vinda de Jesus através de mulher nos deu poder para desfazer toda a obra do diabo aqui na terra. Diga para quem está do seu lado aí: Jesus, por ser homem, igual a nós, nos deu poder para desfazer todas, diga comigo, todas as obras do diabo. Como é que você faz isso? Entrando nas regiões celestiais.
Jesus disse: vocês estarão assentados comigo nas regiões celestiais, muito acima de principados e potestades. Como é que eu entro lá? Vou pegar uma asinha, um avião e vou subir? Através das minhas? Diga comigo, palavras. Irmãos, não economize palavra de Deus na sua boca. Não economize palavra de bênção. Não economize palavra de vitória. Para de murmurar. Para de reclamar. Para de falar negativamente. Começa a falar a palavra. A palavra. Quanto mais você fala a palavra, mais você está entrando nas regiões celestiais. E mais o inimigo está sendo derrotado na sua vida e na sua casa. Para isso Jesus tinha que ser homem. Ele se tornou igual a mim e a você. Entende tudo da nossa vida. Amém, queridos? No batismo, primeira coisa, os 4 evangelhos registraram o batismo de Jesus, afirmando que o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. Até aqui nós estamos quites. Lucas foi o único a usar a expressão em forma corpórea de pomba, indicando a chegada de um novo tempo para a humanidade. Baseado em que a gente pode falar isso? Quando você lê Gênesis 8:11, Noé entrou na arca, amém? Quando veio o dilúvio, só ele e a família dele, ninguém quis ouvir Noé. Ele entrou na arca, fechou a porta e o dilúvio veio. Acabou, destruiu tudo que estava sobre a terra. Passado 40 dias, presta atenção, isso aqui é um princípio que você tem que entender. Passados 40 dias, Noé abriu uma janelinha e soltou uma pomba. E o que aconteceu? Aquela pomba foi e voltou sem nada. Depois de 7 dias, Noé tornou a mandar a pomba. A pomba veio com uma folhinha de oliveira no bico. E Noé entendeu que a água já estava baixando e que já estava começando a dar para descer para a terra. Sair da arca. Ele esperou mais 7 dias e mandou a pomba novamente. E a pomba sumiu, não voltou mais. Mostrando para Noé que um novo tempo sobre a terra estava chegando. Um povoado, um tipo de gente nova iria povoar a terra, um lugar onde Deus iria abençoar. Noé abriu a porta e desceu com a sua família e com todos os animais. Vocês entenderam? Como é que foi que Noé teve a notícia de Deus? Através de uma pomba com oliveira na mão, no bico. Aqui na hora do batismo de Jesus, olha o versículo. E aconteceu, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O que isso aqui significa para nós, queridos? Um novo tempo chegando. A pomba veio sobre Jesus em forma corpórea. Lucas está traduzindo isso. Jesus chegando, ele está trazendo um novo tempo sobre a terra. Que tempo é esse, queridos? Olha ali. Eu não sei se está dando para você enxergar, mas essa pomba, ela estava com uma oliveira no bico. A minha, que engraçado, ó, que eu passei para cá, sumiu. Sumiu, pastor. Está com alguém aí? Devolve. A pomba é o símbolo não só do Espírito Santo, mas é um símbolo de uma novidade de vida para quem está recebendo. Aí vem Jesus, lá em Lucas 4, 18 e 19, ele repete, como se a profecia de Isaías 61, que ele escreveu exatamente isso aqui, Isaías 61, Jesus está se referindo a ele mesmo. E ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim, porquanto ele me ungiu para boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Até aqui, olha para mim.
Que tempo que Jesus veio trazendo, e que no batismo dele está simbolizado pela pomba. Um novo tempo, tempo de salvação, tempo de libertação, tempo de restauração, tempo de cura, tempo de milagres, tempo da bênção de Deus sobre todos aqueles que declaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso aqui é o verdadeiro significado da pomba, descendo ali na hora do batismo de Jesus. É um tempo do sobrenatural. Assim como simbolizou ali para Noé. Pode sair, Noé. Deus revelando para ele, pode sair, a terra está ok, ó. Pode sair que está tudo bem. Noé saiu. Queridos, é hora da gente sair. É hora da gente tomar posse daquilo que Deus está falando. Por quê? Olha o final desse versículo. E para proclamar o ano aceitável do Senhor. Olha para mim aqui. Esse ano aceitável é esse tempo da graça. A graça, a bondade e a misericórdia de Deus está sobre toda a humanidade. Quem crê e confessar Jesus será salvo. Pode ser assassino, pode ser estuprador, pode ser o que for, queridos. Jesus veio para todos. Agora, essa porta da graça vai fechar. O ano aceitável vai acabar. Ele começou naquele dia que Jesus morreu na cruz, e ele vai terminar no dia que Jesus voltar para buscar a igreja. Esse dia pode ser amanhã, esse dia pode ser hoje. Eu pergunto aqui nessa manhã, tem alguém aqui no nosso meio, porventura, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e quer fazer isso hoje, entendendo que a porta da graça está para fechar? O ano aceitável de Deus está acabando, queridos, está acabando. Por isso que as coisas estão ficando mais difíceis. Mas quanto mais difícil o negócio estiver, mais a glória de Deus vai estar sobre o seu povo. Basta que você aceite Jesus como Senhor da sua vida. Tem alguém aqui nessa manhã? Eu não quero deixar passar essa oportunidade. Tem alguém aqui nessa manhã que, se Jesus vier nessa madrugada, você tem dúvida se você vai para o céu ou não? Você tem dúvida da sua salvação? Tem alguém? Faz assim com sua mão. Eu quero orar por você aí, onde você estiver. Tem alguém? Tem não? Nós não podemos nunca deixar passar essa oportunidade. Não tem? Amém. Esse é o marco do ministério público de Jesus. Os céus se abriram, a pomba veio. Isso quer dizer que os céus, queridos, olha para mim, os céus não vão se abrir, os céus estão abertos desde aquele dia. Estão entendendo? Assim como antes tudo aconteceu por um dilúvio de chuva, agora por um dilúvio de graça, bondade e misericórdia de Deus. E já não é só um homem. Deus não está tendo graça, bondade e misericórdia para com um homem, que foi Noé naquele dia. Mas a pomba que convidou Noé para sair da arca e tomar posse, renovar a terra, a mesma pomba convida eu e você hoje para nos prepararmos para ir para o céu. E sabe qual que é o sinal? O que ele está te dando? Em vez da folhinha da oliveira, ele está te dando, entregando a dignidade de você ser chamado filho de Deus. A pomba trouxe uma folhinha. Toma aqui, Noé. Pode sair. Deus hoje está trazendo para você a dignidade. Seja filho de Deus. Que Deus te abençoe. Amém, queridos? Antes e depois da tentação. O que é a tentação, queridos? É um convite para pecar. Apenas Lucas registrou dessa forma. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Marcos e Mateus, eles registraram no livro deles: Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Mas Lucas, ele mostra para nós, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Aí ele foi conduzido pelo Espírito. O que é que isso quer dizer para nós? Satanás lá no deserto
Ele queria revelar o que estava no coração de Jesus. Tentação é para isso, para revelar o que está no meu coração e no seu coração. Ele queria revelar o pecado no coração de Jesus, porque todo pecado ele é gerado aqui, ó queridos. Só que não, Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. Jesus venceu as tentações. Mas aqui vai mais um princípio para nós. Ele venceu porque ele estava cheio do Espírito Santo. Satanás falhou no plano de tentar separar o Filho do homem do Pai. Todos os dias eu e você somos tentados, como Jesus foi. E o diabo quer mostrar o que está aqui dentro do nosso coração, quer trazer para fora. E é o diabo que faz isso. Deus não tenta ninguém, para roubar de você as bênçãos que Deus tem. E eu vou te dizer uma coisa: você quer vencer o mal? Só tem uma maneira: seja cheio do Espírito Santo. Você quer esperar Jesus de pé, como um vencedor, como vitorioso? Seja cheio do Espírito Santo. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Gastando a minha vida, orando, adorando, obedecendo a palavra de Deus e em comunhão com o povo de Deus. Tem gente que quando está na luta quer ficar isolado lá em casa. Não, a hora que as coisas melhorar eu vou para a igreja. Eu quero te dizer que você, na hora da luta, quando você se isola e fica sozinho, você se torna presa fácil para o diabo. Amém, queridos? Hoje nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Ele entende tudo. Porém, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Entra, querido, o trono da graça está aberto, é onde Deus está, a porta está aberta. Olha para mim aqui, a igreja precisa entender isso. Os céus estão abertos, a sala do trono da graça de Deus está aberta. Os filhos de Deus podem entrar e sair a hora que quiser e falar com o Pai. Porque Jesus, ele foi tentado e ele resistiu. Se ele foi, eu também posso, porque ele me deu a principal arma: oração, palavra, Espírito Santo. E você vai ser ajudado no tempo oportuno, se você não desanimar. Amém, queridos? Como homem na sociedade, ele comia e bebia com todo mundo, queridos. Ele ia nas festas de casamento. Jesus, ele participava de jantares. Ele entrava na casa de fariseu, de pecador. Ele tinha maior liberdade e alegria de conviver com as pessoas, de tocar nos leprosos, nos doentes, nos pobres, principalmente mulher e criança. Jesus amava conviver com as pessoas e era gentil e atencioso para com todos. E isso aqui precisa estar em mim e em você. Viveu como um bom cidadão. Olha aqui, os fariseus tentaram pegar Jesus, trazendo uma moeda e mostrando para ele: e aí, como é que faz? Nós temos que pagar imposto? Eles queriam prender Jesus e não conseguiram, porque Jesus deu essa resposta muito sábia. Jesus estava entendendo o que estava no coração deles. Jesus disse: dai para César o que é de Deus, dele, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Deus está dizendo: sua vida, seus compromissos, seu dinheiro, paga seus impostos. O que é do governo, dá para o governo. O que é de Deus, dá para Deus. É uma vergonha hoje, meus irmãos. Se não está dando para você trabalhar de um jeito por causa de imposto, é melhor você não brincar com isso não. Arruma outra coisa para você fazer. Eu acho que agora Deus teve misericórdia do Brasil, o negócio vai melhorar um pouquinho. Cadê a boca para falar amém? Entra lá no céu, declara a palavra, senão sua vida não muda. Jesus está dizendo isso aqui, ó. Viveu como um bom cidadão e foi exemplo de bom cidadão. Ele transformou a tentativa dos seus inimigos de prendê-lo com uma lição poderosa. Como seguidores de Cristo, nós temos obrigações legítimas, tanto em relação a Deus quanto em relação ao governo. Paga suas contas. Fala para quem está do seu lado aí. Paga suas contas. Se não está dando conta,
entra nas regiões celestiais, oração é para isso. Entra na sala do trono, Deus tem solução. Mas não mente não, porque é isso que o diabo quer. Tentação é isso, ele vem para mostrar para você, não tem importância não, coisinha à toa. Todo mundo faz, por que você não faz? Porque o diabo vai te pegar e vai amarrar sua vida. 3:2. Jesus sentiu as dores humanas e as indiferenças sociais. Irmãos, Jesus morreu crucificado, espancado, com uma coroa de espinhos no rosto, xingaram, humilharam, cuspiram nele. Até hoje ninguém é capaz de encontrar culpa em Jesus. Por que ele passou por tudo isso? Para sentir as dores humanas, para se identificar comigo e com você, com os pobres, com as viúvas, com crianças, com mulheres, as dores físicas e as indiferenças por causa da injustiça humana. Jesus experimentou tudo, as piores dores, as piores perseguições, ele passou por elas e venceu tudo. Isso ele está falando porque eu e você podemos vencer. Conclusão. Está lendo esse versículo aí? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Fala para quem está do seu lado. Que haja em você o mesmo sentimento. O que é ser cristão? Verdadeiro cristão. Ter o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Qual é esse sentimento, queridos? Tomou a forma de servo obediente até a morte de cruz. É uma palavra que hoje ninguém gosta mais de ouvir. Sabe o que quer dizer servo? Escravo. É aquele que não tem direito de falar coisa alguma, somente obedecer sem questionar. O que Deus tem dado nas suas mãos para você fazer? E você tem questionado, você tem achado difícil. Haja em mim e em você o mesmo sentimento. Jesus, ele se aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo. O que é aniquilar, irmãos? Reduzir a nada. Fica de pé comigo. Você sabe o que é reduzir a nada? Jesus se reduziu, ele decidiu fazer isso com ele mesmo, com um propósito, um único propósito: salvar a humanidade. E hoje o que ele quer de mim e de você? Que tenhamos o mesmo sentimento, o meu coração seja igual ao dele, que eu e você possamos nos anular de nós mesmos, da minha carne, o que eu quero. Quantas vezes a gente deixa de andar na palavra, porque a gente fala assim, não concordo, não, isso eu não quero, não, isso não é para mim não, isso é para o pastor Carlos, isso é para o pastor Salmo, é para mim, é para você. Jesus, como homem e Deus, ele teve todos os dons e todos os ministérios que estão na Bíblia, ele cumpriu todos com fidelidade a Deus. Deus quer colocar dons, Deus quer colocar ministérios nas nossas mãos. Que você se esvazie de você mesmo, daquilo que você pensa, daquilo que você acha. O nosso achismo, queridos, a Bíblia diz que é como trapo de imundície diante de Deus, é um pano de chão. Quando você chega diante de Deus querendo se justificar, porque você não está obedecendo a palavra. Deus está dizendo, você está me apresentando aqui um pano de chão imundo e rasgado, não vem com isso para mim não. Justiça só em Jesus Cristo. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, obrigada por cada um que o Senhor deu o privilégio de ouvir essa palavra, começar de mim mesmo. Eu fui a mais abençoada, e eu creio que nesta manhã o Espírito do Senhor está aqui, agindo e falando com a sua noiva, a igreja, aquela que está sendo preparada, guiada, instruída pelo Espírito Santo através da palavra, para estar de pé, preparado para aquele grande dia, quando a trombeta vai tocar e a porta da graça vai fechar.
ninguém mais vai entrar. Senhor, eu oro nessa manhã para que cada um que esteve aqui, cada um tome a sua cruz e siga Jesus. Eu oro para que cada um de nós que está aqui leve a sério essa mensagem nessa manhã. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, aniquilando-se, esvaziando-se, anulando a sua vontade própria, para obedecer a Deus e fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer, aquilo que Deus está colocando nas suas mãos para fazer. Que Deus te abençoe, que o Senhor te prospere. Eu declaro que as janelas do céu já estão abertas. É um tempo novo, tempo de cura, tempo de restauração, tempo de milagres sobre a igreja. Receba hoje aquilo que você está precisando. Ore você aí, você e Deus, Ele conhece a sua dor. Ele foi homem, Ele conhece a sua necessidade. Ele sabe do pranto da sua alma. Fala com Ele agora. Deixa Ele te abençoar. Entra nas regiões celestiais. Vai desfazendo as obras do diabo com as palavras que Deus colocar na sua boca. E seja poderosamente, ricamente abençoado nesta manhã, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Dizem eu creio e eu recebo. Os céus estão abertos sobre a minha vida e a minha casa, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.